O prato preferido de 17 personalidades históricas, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Em meio a tantos feitos históricos e conquistas políticas, às vezes, fica difícil lembrar que as figuras representativas dentro e fora do Brasil também são seres humanos normais como eu e você, não é mesmo? Ao contrário do que a gente acredita, todas as personalidades históricas, do passado e atuais, eram comuns, tinham coisas que gostavam ou não de fazer e, claro, tinham também um prato preferido. Na lista que você vai conferir hoje, logo abaixo, é possível desvendar um pouco da humanidade das personalidades históricas pelo que conquistava seus paladares. Isso mesmo, você vai conhecer o prato preferido de figurões como Alexandre, o Grande, de Che Guevara e até mesmo de Obama de Dilma Rousseff. Não parece interessante? E, também ao contrário do que a maioria tende a imaginar, grande parte deles tinha gostos bem simples. Nada de caviar, nem frutas do pico do Himalaia, como costumamos ver hoje em dia por aí. O prato preferido das grandes figuras históricas era, muitas vezes, um sanduíche típico ou uma carne com temperos regionais. Na seleção há também inúmeras variações de frangos e, claro, alguns doces, mas nada de muito luxuoso. A não ser, claro, no caso de Cleópatra, como era de se esperar. Conheça o prato preferido de algumas personalidades históricas. Alexandre, o Grande, o rei da Macedônia, segundo relatos históricos, se tratava de uma pessoa de paladar exigente. Como vivia nas estradas, em comando de suas campanhas, ele praticamente comia de tudo que encontrava no caminhos, como nozes, peixes, pães e carnes de boi e de veado. Cleópatra, assim, a rainha do Egito, era uma pessoa refinada. Seu prato preferido era pombo recheados com vegetais. Aliás, o prato era sempre servido nos banquetes que a rainha oferecia. E, de sobremesa, ela não abria mão de bolos com figos e nozes, regados com mel e salpicados com gergelim. Mas, não é só o prato preferido dela que você não conhece, sabia? Nessa outra matéria você vai descobrir muito mais sobre Cleópatra. Coisas que os livros de história não contam. Dom João VI, o imperador, era, literalmente, um glutão, ou guloso, de carteirinha. Contam que em uma só refeição, certa vez, ele devorou 3 frangos e 5 mangas. Isso tudo sozinho. Mas, ninguém, na verdade, sabe se esse era mesmo o prato preferido dele. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, também não ficava atrás quando o assunto era a boa mesa. Contam que o prato preferido dele era frango ao marengo, um refogado de frango ao azeite, com tomates, bacon, cogumelos, e, como acompanhamento, lagostins e ovos fritos. Aliás, uma outra curiosidade sobre o prato preferido de Napoleão é que o nome, frango ao marengo, foi dado em homenagem ao local em que foi criado, em Spinetta Marengo, província de Alexandria, Piemonte, atual Itália. Para quem não sabe, o líder francês combateu nessa região, em 1800, vencendo os austríacos e os obrigando a se retirarem para o norte da Itália. Dom Pedro II, o prato preferido de Dom Pedro II era, sem dúvidas, canja de galinha. Aliás, isso fazia parte do cardápio do monarca praticamente todos os dias. Já, com relação ao seu pai, Dom Pedro I, o prato preferido era, na verdade, bem brasileiro, arroz, feijão e carne. Princesa Isabel, qual era o fraco da Princesa Isabel? Guloseimas doces. Dizem que ela não resistia aos quindins e pães de ló. E, embora pareça estranho por causa da época, no final do século XIX e início do século XX, ela também se deliciava com sorvetes. Getúlio Vargas, sobre o prato preferido do ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas, ele não abria mão de filé mignon à gaúcha. Como o nome mesmo diz, o prato é típico do sul do Brasil. Franklin Roosevelt, no caso do ex-presidente americano, não era somente um prato preferido. Ele adorava se empanturrar com cachorro quente, queijo quente, ovos mexidos e tortas de frutas. Adolf Hitler. E, se você acha que Hitler se alimentava do sofrimento alheio, enganou-se feio. O pai do nazismo, na verdade, era vegetariano e gostava de aspargos, pimentões, couve-flor e outros vegetais, acompanhados de alguma massa, como arroz e macarrão. Mas, como ele temia ser envenenado, dizem que ele só começava a comer depois que alguma de suas 15 provadoras oficiais experimentavam a comida servida. Que coisa, não? Richard Nixon, também ex-presidente americano. Richard Nixon, na verdade, era um cara com hábitos alimentares pouco exigentes e sofisticados. Pela manhã,
Por exemplo, ele gostava de toranjas, cereais, leite desnatado e café simples. Mas, seu prato preferido era mesmo rolo de carne, que ela adorava comer em suas principais refeições. John Kennedy dizem que o ex-presidente Kennedy gostava mesmo era do refinamento da cozinha francesa, tanto que quando saía para jantar, ele sempre pedia o prato da foto, frango ou champanhe. Já, para os jantares na Casa Branca, seu prato preferido era o New England Fish Shoulder, um caldo de peixe, à base de leite, batatas, cebolas e arinca. Aliás, quando o assunto era peixe, ele fazia questão do bacalhau. Anne Frank do livro, como você já deve saber, viveu na vida real, durante a Segunda Grande Guerra. Toda sua família judia foi perseguida pelos nazistas e eles tiveram que passar muito tempo num sótão, escondidos. Lá, tudo o que eles comiam eram batatas, ervilhas e feijão. No entanto, como os relatos do diário da menina mesmo denunciavam, sua vontade mesmo era comer cenouras, salsichas de fígados e pão com geleia. Che Guevara, quem disse que líder cubano não é bom de mesa? No caso de Che, o que mais o agradava eram coisas bem simples, como pudim de leite e café, mas café amargo. Elvis Presley, o rei do rock, para quem não sabe, tinha um paladar tipicamente americano e, claro, adorava coisas bem calóricas. Contam que ele se entupia de ovos mexidos com bacon, hambúrgueres, frango frito, purê de batatas, bolo de milho e geleia de uvas. Mas, seu prato preferido mesmo era o famoso sanduíche de manteiga de amendoim e bananas, que até foi batizado em homenagem a Elvis, rei do rock. Rainha Elizabeth II. Pela manhã, a rainha não abre mão de cereais com frutas secas ou macadâmias, mas ela também adora sanduíches de geleia. Já, o prato quente que mais agrada a Elizabeth II é linguado grelhado. Para a sobremesa, torta de chocolate. Até que a rainha simples, não achou. Barack Obama, no caso do presidente dos Estados Unidos, parece que ele gosta bastante de comer, pelo número de fotos dele fazendo uma boquinha que estão disponíveis na internet. Mas, segundo sua esposa, Michelle, o prato preferido de Obama é mesmo guacamole e nachos, já que ele ama a cozinha mexicana. Dilma Rousseff, de acordo com uma matéria publicada pela Folha, o prato preferido da presidente Dilma é qualquer coisa com arroz. Segundo seus assessores mais próximos, Dilma adora a versão integral ou 7 grãos, e, às vezes, chega a comê-los puro. Mas, para ela tudo tem que ser bem refogado com alho, cebola. Fora isso, Dilma só é exigente com uma coisa: ovos fritos. Eles precisam ser caipira, da Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência, onde as galinhas são criadas soltas. Mas e depois da dieta, presidenta, será que seu prato preferido é outro? E, agora, o prato preferido dos canibais, que gosto tem a carne humana. Fontes. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.